e que ele lhe revelou o esconderijo, só dele conhecido. Parece-me, contudo, que isto se passou em sonho, o que não exclui a intervenção do pai. A audição é subjetiva, mas real, determinada pelo morto. No meu desejo de só considerar o que é certo, assinalei, tomo-e, um curioso incidente do arrebatamento de um anel do dedo de um moribundo, devendo ele ser atribuído mais a vivos do que ao morto. Uma carta do general Bertalt, de 22 de julho de 1921, convida-me a tratar de novo desse fato, no terceiro volume. Nisso escreve-me ele uma aparição em sonho, bem caracterizada, depois da morte, pois que encontra sua confirmação na confissão subsequente. Os fatos desse gênero são preciosos para a tese da sobrevivência, mas são, infelizmente, os menos numerosos. Carta 4583. Obedeço com prazer a esse convite, pedindo simplesmente ao leitor para ler de novo, com atenção, as páginas de 299 a 301. Parece, com efeito, mais ou menos certo que o irmão manifestou-se à irmã em sonho, cerca de 2 meses após a morte. O general Bertalt já me havia comunicado em setembro de 1920 a observação seguinte, extraída do Essai de Psicologia e Fisiologia de G. Chardel, conselheiro do Supremo Tribunal, antigo deputado do Sena, Paris, 1841. Carta 4270, durante os motins da Bretanha. Morreu na aldeia de La Garenne, perto de La Chaise, um tecelã chamado João Goujon. Era viúvo, sem filhos, e deixava sua choupana deserta e abandonada. Estava-se no tempo da colheita. Uma rapariga de 19 anos, voltando dos prados, ia entrar na herdade vizinha, quando recuou soltando gritos porque via, dizia ela, João Goujon a olhar para ela, deitado e atravessado na soleira da porta. Pediu que mandassem dizer missas em sua intenção, indicando para isso o dinheiro que havia ocultado no canto da lareira, atrás de uma pedra. O dinheiro foi achado e as missas foram rezadas. Teria sido interessante saber como foi feito esse pedido. Seria uma voz interior que ela ouviu? Somos hoje algum tanto exigentes para nos instruirmos exatamente, tanto mais quanto as manifestações tomam todas as formas. Em todo caso, esse incidente tem o seu lugar neste capítulo. Um pai aparece ao filho no momento de uma grande perplexidade. Leamos a carta seguinte de uma certa senhora P., que deseja não ver seu nome divulgado, ao Sr. Mears. Casada em 1867, minha vida foi tranquila e feliz até o fim do ano de 1869, quando a saúde do meu marido se alterou, tornando-se ele de gênio irritável. A todas as minhas perguntas ele respondia evasivamente. Na véspera de Natal, pelas 9h30, meu marido se deitara, deixando aceso o lampião, porque eu ficara um instante perto do berço de minha filhinha, quando de repente, com grande espanto meu, vi um homem fardado de oficial de marinha, com um chapéu pontudo em cima da cabeça. Para mim, seu rosto ficava na sombra, tanto mais quanto apoiava o cotovelo na cabeceira da cama, sustentando a cabeça na mão. Perguntei-me a mim mesma quem podia ser esse homem, toquei meu marido no ombro, pois ele estava voltado para o lado oposto, e murmurei-lhe, Willie, quem é este homem? Ele virou-se, olhou estupefato o intruso, depois, levantando-se de repente, gritou-lhe, que vem fazer aqui? A forma levantou-se lentamente, depois, com voz imperiosa e descontente, pronunciou, Willie. Willie. Olhei meu marido. Tornara-se lívido e na maior agitação, levantou-se da cama como para assaltar o estranho, mas imediatamente ficou perplexo ou apavorado, enquanto a sombra atravessava o quarto, impassível e solene, dirigindo-se em ângulo reto para a parede. Quando passou diante do lampião, uma sombra escura projetou-se na parede sobre nós mesmos, como se fosse um ente vivo. Apesar disso, o fantasma desapareceu de maneira misteriosa através da parede. Meu marido, sempre agitado, tomou o lampião, dizendo, quero percorrer a casa e ver onde ele foi. Eu estava também muito agitada, entretanto, lembrando-me de que a porta estava fechada e que o misterioso visitante não se tinha dirigido daquele lado, observei, mas ele não saiu pela porta. Todavia, meu marido puxou os ferrolhos, abriu a porta e foi passar revista na casa.
Tendo ficado sozinha no escuro, eu pensava, vimos uma aparição. Que anuncia ela? Talvez esteja doente. Meu irmão Arthur, era oficial de marinha e estava de viagem para a Índia. Sempre ouvi dizer que estas coisas acontecem. Estava a refletir, apertando nos braços a minha filhinha, que acordara, quando vi voltar meu marido, mais lívido e mais agitado do que nunca. Sentou-se à beira do leito, passou-me o braço pelo corpo e murmurou: "Sabes quem vimos?" "Sim", respondi eu, "um espírito." "Receio que se trate de Arthur, mas não lhe pude ver o rosto." Sentou-se e respondeu: "Era meu pai." O pai de meu marido falecera havia 14 anos, quando moço, fora oficial de marinha, depois, por motivos de saúde, tivera de abandonar a carreira antes do nascimento do meu marido e este só o vira afardado uma ou duas vezes. Quanto a mim, não o conheci. No dia seguinte contamos o caso ao nosso tio e à nossa tia e todos pudemos notar que a agitação do meu marido não se acalmava. À medida que se passavam os dias, ia definhando meu marido e teve que deitar-se, gravemente doente. Foi somente naquele momento que me pôs gradualmente a par do seu segredo. Desde algum tempo estava em grandes embaraços financeiros, e quando lhe apareceu o pai ele ia deixar-se dominar pelos maus conselhos de um homem que o teria levado à ruína, talvez a coisa pior ainda. Não me posso impedir de ver nisso um aviso providencial, trazido ao meu marido por meio da voz e das feições daquele que mais venerara em sua vida e ao qual, unicamente, teria obedecido. O marido da narradora respondeu ao inquérito: "Não acrescentarei pormenor nenhum à narração de minha mulher, é rigorosamente exata e os fatos se sucederam exatamente como foram descritos. Trata-se aí da aparição de um fantasma que se mostra sabedor dos negócios do filho, estando desse modo a par dos fatos acontecidos depois da sua morte, mas que estavam no espírito desse filho. Mas o fantasma foi visto primeiro justamente pela percipiente que ignorava os fatos em questão. O Sr. Bozano faz notar que a hipótese telepática não deve ser totalmente excluída na explicação desse caso, se bem que se apresente de maneira demasiado complexa e emaranhada para ser facilmente aceita. Seria necessário, com efeito, supor que o marido da percipiente, estando na iminência de aventurar-se numa empresa perigosa para a honra, tivesse pensado instintivamente na memória respeitada do pai, provocando assim uma alucinação telepática correspondente na mulher, a qual, por sua vez, dirigindo a atenção do marido para sua própria objetivação, lhe a teria transmitido, de modo que este último, preso de remorsos ao ver o fantasma paterno, teria sido vítima de uma autoalucinação complementar verbal, pela qual o fantasma o censurava com tom imperioso e descontente, autoalucinação que o marido teria retelepatizado à mulher. Isto é muito complicado. Não será mais simples admitir a intervenção do pai morto, embora seja incompreensível. Tratava-se também aqui de um negócio financeiro e sobretudo de uma situação desesperada do filho. Esse fantasma apresenta-se como real, fazendo sombra e desaparecendo através da parede, quarta dimensão. Poderíamos juntar a essa observação mais de uma manifestação análoga. Um homem prestes a naufragar, com seu barco, é salvo do perigo por um protetor morto desde muito tempo. Aksakoff nos contou como o navio Arriboat, comandado pelo capitão Drisco, que o narrou, foi salvo do naufrágio durante a travessia entre Nova York e Dri Tortugas, em 1865. Eis as passagens essenciais da sua narração: vendo que tudo estava em ordem na coberta, deixei, para me substituir, o meu imediato oficial digno de toda a confiança, e desci para o camarote a fim de descansar um pouco. Faltavam 10 para as 11 quando ouvi distintamente uma voz que me dizia: "Sobe para a coberta e faze deitar a âncora." "Quem és tu?" perguntei, correndo para a coberta. Estava admirado de receber uma ordem. Lá na coberta, encontrei tudo em ordem. Ninguém vira pessoa alguma descer para o meu camarote. Supondo que eu tivesse sido vítima de uma ilusão de ouvido, tornei a descer. Faltavam 10 para meia-noite quando vi entrar no camarote um homem vestido com um sobretudo comprido, cinzento, um chapéu de abas largas à cabeça, olhando-me fixamente nos olhos, deu-me ordem de subir e de deitar a âncora. Nisso afastou-se tranquilamente e eu ouvi bem seus passos pesados, quando passou diante de mim.
Subi novamente para o convés e nada vi de extraordinário. Tudo ia bem. Absolutamente certo de minha rota, não tinha motivo para obedecer ao aviso, viesse de onde viesse. Voltei de novo para meu camarote, mas não foi mais para dormir, não me despi e fiquei pronto para subir, se fosse necessário. Faltavam 10 para 1 hora, o mesmo homem entrou e intimou-me, com um tom ainda mais autoritário, de subir ao convés e de mandar deitar a âncora. Reconheci então no intruso meu velho amigo, Capitão Tony Burton, com o qual eu tinha feito viagens quando rapaz e que me tinha testemunhado grande benevolência. De um só pulo cheguei ao convés e dei ordem de arriar as velas e de ancorar. Estávamos com uma profundidade de 50 toesas. Foi assim que o navio evitou de encalhar nos rochedos de Bahamas. Pode-se ler os pormenores no Lied de 1882, pague 303. Ilusão do ouvido primeiro, era admissível. Ilusão da vista, em segundo lugar, era um pouco mais forte. Mas será imaginária a aparição definitiva. O acontecimento prova o contrário. Ação de um defunto, difícil de recusar. Meus leitores não esqueceram certamente o episódio tão característico, análogo ao precedente, o fantasma comandando, rumo para noroeste, Urânia, pague 214. Aksakoff contou também como um testamento importante foi achado por indicação do próprio morto. No 17 de julho de 1867, o príncipe Wittgenstein narrou o fato na carta aqui transcrita. Um dos meus amigos, o tenente-general Barão de Corfe, falecido há alguns meses, manifestou-se-me mediunicamente, sem que eu pensasse nada nisso, ordenando-me que indicasse à sua família o lugar onde, por malevolência, haviam escondido seu testamento, num determinado armário da casa onde ele morreu. Eu nem sabia que os herdeiros procuravam sem resultado dito testamento. Ora, foi achado no lugar exato indicado pelo espírito do defunto. Tratava-se de um documento da mais alta importância para a gestão dos bens da família, assim como para as questões a resolver por ocasião da maioridade dos filhos. Eis um fato que desafia toda e qualquer crítica. Ao registrar este caso notável de comunicação de além-túmulo, acompanhado dos documentos justificativos, Aksakoff recorda o do filho do Dr. Davey, revelando que na sua carteira havia 70 libras esterlinas em lugar das 22 declaradas e o exemplo publicado pela Sociedade Dialética de Londres a propósito de uma execução testamentária. Sob o título, Identidade da personalidade de um defunto verificada pela comunicação de fatos que só puderam ser conhecidos do próprio defunto e que só ele pôde comunicar, ele cita um certo número de observações características, dentre elas a seguinte: a senhora G., mulher de um capitão de tropas regulares dos Estados Unidos, habitava em 1861 a cidade de Cincinnati, com um marido. Em dezembro de 1863, o irmão do seu marido, Jack como lhe chamavam familiarmente, faleceu subitamente. Em março de 1864 a senhora G., fazendo por curiosidade experiências de espiritismo, percebeu que era médium e o nome de Jack lhe foi dito por meio de pancadas repetidas. A senhora G. perguntou-lhe se desejava alguma coisa. A resposta foi uma série de dívidas para pagar, cuja especificação ocupa 2 páginas da obra precitada. Esse mesmo capítulo contém vários outros testemunhos de identidades. Mas, destes, possuímos demasiada quantidade. O célebre magnetizador Deleuze, que era, como se sabe, bibliotecário do Museu de História Natural de Paris, e cujas principais obras os nossos leitores conhecem certamente, apresentou a observação seguinte como testemunho de aparição de morto. Acabo de ter um exemplo disto. Ele, uma jovem, sonâmbula, que havia perdido seu pai, viu-o 2 vezes, muito distintamente. Veio em sonhos dar-lhe conselhos importantes. Depois de haver feito elogios da sua conduta, preveniu-a de que ia apresentar-se para ela um casamento, o qual pareceria conveniente, e que o rapaz lhe agradaria, mas não seria feliz se com ele casasse, aconselhando a recusá-lo. Acrescentou que se não aceitasse esse casamento, outro se apresentaria pouco depois e que tudo estaria concluído antes do fim do ano. Estavam no mês de outubro.
O primeiro rapaz foi apresentado à mãe, mas a filha, impressionada pelo que o pai lhe dissera, o recusou. Um segundo, chegando na província, foi apresentado à mãe, por amigos. Pediu a moça em casamento e este foi marcado para o dia 30 de dezembro. Eis um sonho premonitório como já publiquei muitos. Geralmente tem como causa produtora o próprio sonhador. Mas neste caso, não está indicada aí a ação do pai. Ainda outro exemplo, um defunto, mal apenas enterrado, vem fazer uma revelação pessoal de interesse para o filho e a filha. O exame desse caso foi demonstrado com um cuidado especial, por Hodgson, e foi publicado por Mears no Tom V. Pag 200, dos Proceedings of TSPR em Human Personality, e Pag 36, e ainda por Bozano nos Anales de Ciências Psíquicas de abril de 1910. Eis em resumo a sua narração. Estamos aqui nos Estados Unidos. A 2 de fevereiro um tal Michel Colai, rendeiro, residente nos arredores de Ionia, foi encontrado morto numa cocheira da hospedaria Jefferson. Após um inquérito regular, feito sob a direção do juiz, o Sr. Hoffman, o cadáver foi colocado no caixão, esperando a hora do enterro. A roupa toda enlameada, com que estava vestido, foi atirada no quintal. A filha do morto, ao saber da morte do pai, caiu sem sentidos e, ao refazer-se, exclamou: "Onde está a roupa de nosso pai?" Ele me apareceu vestido de camisa branca, de casaco preto e com chinelas de cetim. Tinha cosido um pacote de notas de banco na camisa cinzenta e serviu-se para isso de um pedaço de fazenda encarnada, cortado de um velho vestido meu, e ele me previne de que o dinheiro ainda está lá, onde ele o pôs. Em seguida desmaiou novamente. As pessoas da família só viram nisso uma alucinação. Entretanto, o doutor aconselhou-os a mandarem buscar a dita roupa, com o fito de acalmar a excitação da doente. O filho telefonou ao juiz Hoffman, que achou ainda no quintal. Sua irmã descrevera exatamente a roupa com que tinham vestido o defunto e até as chinelas, se bem que não tivesse tornado a ver seu pai depois da sua morte, que os íntimos só lhe tivessem visto o rosto através da tampa do caixão. Acharam a camisa cinzenta e na parte interior do peitilho um pacote de notas de banco, $35, cozido num pedaço de fazenda encarnada igual a do vestido da sua irmã. Os pontos eram grandes e regulares como se tivessem sido feitos por mão inexperiente. O Rev. Amos Crown, pastor de Dubuque, enviou um atestado desses fatos, com pormenores complementares confirmados também pelo juiz Hoffman, pelo Rev. R. A. Green, o Sr. Isaac Carver, proprietário do jornal Herald, o Sr. H. L. Seal, redator desse mesmo jornal, e a Sra. George Brown, mulher do rendeiro, concidadãos da família Colai. Essa narração foi investigada cuidadosa e imediatamente, mostra-nos que o defunto comunicou dois fatos essenciais, um deles, a roupa com que foi sepultado, só era conhecido das pessoas estranhas a vidente, o outro, a existência do bolso interno e do dinheiro nele encerrado, só era conhecido dele mesmo. A aparição do pai e a visão lúcida da filha são dois fatos tão notáveis um quanto o outro. Os testemunhos de identidade são raros e preciosos, rejeitá-los de ânimo assentado não é método honesto. Alguns há particularmente respeitáveis. Podemos, parece-me, ter os seguintes em alta estima. O senhor de La Roulière, no Castelo das Loges, Saint-Christophe-sur-Roque, nas Duas Sèvres, escrevia-me em data de 16 de julho de 1920, carta 4200, no ano passado tive a desgraça de perder uma filha de 24 anos. Era muito boa. Morreu como uma santa. Também tinha um filho que foi morto em Douaumont. Era encantador, muito bom. Ora, minha prima, Astade G. me disse um dia: não se aflija assim pela morte dos seus filhos. Estão muito felizes. Suas almas estão na luz, estão conhecendo a perfeita felicidade. Sua querida filha falou-me outro dia. Ela me disse: meu pobre papaizinho chora por mim, diga-lhe que estou muito feliz. Ele tentou cumprir uma promessa que me havia feito, mas não a cumpriu. Como? Que promessa é esta? Fale disso com meu papaizinho, bem saberá o que quer dizer. Fiquei estupefato com estas palavras da minha prima.
Com efeito, na véspera da sua morte, rezava meu rosário com minha filha, que me fez este pedido: meu papaizinho, prometa-me rezar 10 rosários todos os dias em minha intenção. Ao cabo de um mês deixei de fazê-lo. Ninguém neste mundo sabia dessa promessa. Como pôde sabê-la minha prima? Foi, pois, minha filha quem lhe o disse. Eu respondi à minha prima: é verdade, mas eu perdi o rosário que minha filha me havia dado. Venha à minha casa hoje à noite, eu lhe darei outro. Minha prima tomou uma caixinha, onde havia 20 ou 25 rosários que dava às crianças das irmãs de caridade, ofereceu-me um, cor de prata. Ah, disse ela, sua filha não quer que eu lhe dê este rosário, pois sinto uma resistência na mão. Minha prima deu-me outro, preto. Oh, fiz eu, é curioso. Este rosário preto é absolutamente igual ao que minha filha me tinha dado. Era exato. Tornei a achar esse rosário. Explique isso, Sr. Flammarion. Outro problema. Meu filho foi morto no dia 4 de março de 1916 diante de Douaumont. Minha prima me disse um dia: meu pobre primo, você acredita que João está prisioneiro? Pois não é isso. Ele foi morto por um tiro no coração. As últimas palavras que disse foram: ah, Renata. Minha pobre mulher. 2 meses depois a ordenança de meu filho, prisioneiro na Alemanha, escrevia-me: seu filho, meu valente tenente, caiu a 10 passos de mim. Disse quando caiu: ah, Renata, minha pobre mulher. Como pôde minha prima saber quais foram as últimas palavras que me foram transmitidas, por carta, 3 meses após a sua morte? Desde aquele dia, sem ser o que se chama espírita, creio no espiritismo. Doutor de la Rolliere. Penso, com meu honrado correspondente com sua parenta a Marquesa de G, que me fez a honra de vir, ela mesma, expor-me suas experiências, que a intervenção da jovem e religiosa defunta é digna de atenção. As coisas se passaram como se ela mesma tivesse vindo lembrar a promessa feita por seu pai. E como este não estava ali, tiveram que preveni-lo. Mas pode o senhor de la Rolliere ter absoluta certeza que nunca falou com sua prima da conversa realizada no leito de morte de sua querida filha? Não poderá também ter havido telepatia entre os seus cérebros? Não parece haver aí uma ambiência muito humana. Vê-se como devemos ter cuidado ao tratar desses estudos para obtermos conclusões seguras. O episódio do filho morto no campo de honra mereceria igualmente uma explicação adequada. A ciência psíquica está toda por criar. Na manifestação seguinte, um morto se revolta contra uma acusação injusta. Este caso foi-me assinalado de Curitiba, Brasil, a 21 de maio de 1921, na carta que se segue, carta 4511, meu querido mestre, não devem, todos os homens que pensam, auxiliá-lo em sua obra, qualquer que seja a latitude que pertençam. Considero como um dever comunicar-lhe que o fato abaixo relatado se deu no Rio de Janeiro, há alguns meses, e causou muita bulha. Trata-se da morte de um oficial de polícia que tinha a seu cargo vários artigos militares, cujo desaparecimento foi verificado depois da sua morte. Esse fato provocou uma reunião de oficiais superiores para decidir qual a parte de responsabilidade que caberia à viúva. Estava essa reunião em plena animação, não se mostrando favorável ao morto, quando, súbito, uma pancada de extraordinária violência foi dada na mesa e tão forte que os tinteiros foram atirados ao chão. Foi verificado mais tarde que o morto não tinha responsabilidade alguma no desaparecimento dos objetos. Gaston Cordione, um dos meus colegas, o Sr. Léon de Limbrot, dirigiu-me, a esse respeito, as seguintes reflexões: seria útil saber se a viúva do oficial incriminado assistia ao inquérito, se estava presente no momento em que se produziu essa pancada tão violenta, porque então se poderia crer que foi um efeito do subconsciente dessa senhora, uma explosão de reserva de força psíquica. No caso contrário, seria mais fácil atribuir essa pancada a uma intervenção do seu marido falecido. Lembro-me de que na sua obra Vides dames galantes Brantôme conta uma história que parece provar a possibilidade de defender-se com efeitos psíquicos.
Uma jovem senhora, vendo seu marido enciumado precipitar-se sobre ela, de espada na mão, só teve tempo de invocar a Virgem e, no mesmo instante, o marido rolou no chão, mas em lugar de se levantar mais furioso ainda, o que teria sido natural, eis esse homem mudado subitamente em anjo, limitando-se a perguntar à sua mulher o que tinha podido salvá-la. Todos podem ler esta história em Brantôme, Discurso e, onde, indubitavelmente, ninguém a teria ido procurar, se não fosse a erudição do meu atento correspondente. Adultério e devoção, não é coisa muito rara. Houve aí uma ação mental decisiva bastante característica, a qual, com efeito, entra no molde dos nossos estudos. No inquérito que fiz no Brasil a respeito do caso do oficial de polícia, tive a confirmação da sua exatidão, mas não pude saber se a viúva estava presente. Podemos perguntar de que modo seu subconsciente teria podido dar esse murro extraordinário. Estamos em plena força invisível, a ação do acusado parece ser a mais provável. Que devemos também pensar da observação seguinte? No mesmo dia da sua morte, uma senhora que acabava de falecer ao dar à luz uma criança manifesta-se a uma amiga, dizendo-lhe: morri, mas a criança viverá. Alguns dias antes ela lhe havia enunciado os temores que tinha pelo seu estado, confessando que tinha medo de morrer. Era no mês de junho de 1879. A narradora é a senhora Smith, diretora do Jardim da Infância de Ambley, Northumberland, Inglaterra. A aparição deu a volta da cama, afastou-se em direção à porta que estava oculta por um reposteiro e deixou de ser visível. Muito impressionada com essa visão, a senhora Smith levantou-se para se certificar, correu inutilmente para a saída e chamou pela irmã, deitada num quarto ao lado. Esta teve o cuidado de tomar nota do caso no seu caminho diário. O professor Sidgwick e sua senhora fizeram um inquérito cuidadoso e publicaram o seu relatório. A narradora tinha então 29 anos e gozava perfeita saúde. As crianças foram admitidas na sua escola e tratadas com cuidado especial. Já notamos, no Tom Lee, um caso singularmente semelhante a este, uma jovem mãe, morrendo em Bruges, e seu recém-nascido sendo apresentado, com um irmão mais velho, a sua cunhada, senhorita Lucy Dodson, na Inglaterra. Nesse caso a apresentação foi feita pela mãe da narradora, morta havia 16 anos, mas tomamos o cuidado de indicar que esta aparição não pertence, por isso com certeza, ao plano do nosso terceiro volume, visto que pode ter havido nesse caso somente uma transmissão de pensamento da agonizante, com associação de ideias, o pensamento produtor de imagens. O fantasma da mãe, apresentando seus dois filhos, se nos depara por conseguinte como manifestação telepática do espírito da parturiente. É o que expusemos acima, ao falar da visão dos fantasmas. São sempre, como se vê, pessoas mortas que se manifestaram para negócios pessoais. Sua reunião comparativa nos instrui. Há, por vezes, nessas manifestações póstumas, vinganças, dramas, tragédias. Falta-nos espaço para tudo relatar. Não quisera, entretanto, abster-me de pôr sob as vistas do leitor atento o ato seguinte, de um homem assassinado vindo vingar-se do seu assassino. Esta observação foi feita pelo Sr. Bozano numa sessão de espiritismo, a qual ele assistia, e foi publicada recentemente, pois foi necessário esperar, para poder publicá-la, que se desse a morte do herói do caso. Hoje escreve o Sr. Bozano: posso falar do caso, no interesse geral das pesquisas metapsíquicas, embora calando o nome da personagem principal. Sessão do dia 5 de abril de 1904 estão presentes o Dr. Giuseppe Venzano, Ernesto Bozano, o Cavalheiro Perrette, o Sr. X, a Sra. Gilberta Perrette e o médium L.P. A sessão começa às 10 horas da noite. Desde o princípio verificamos que o médium está perturbado por um motivo desconhecido. O espírito guia Luigi, pai do médium, não se manifesta e L.P. fica com o olhar fixo, com expressão de pavor, fitando o ângulo esquerdo do quarto. Pouco depois liberta-se das mãos dos seus verificadores, põe-se de pé e começa uma luta singularmente realista e impressionante contra um inimigo invisível. Solta breve grito de terror, recua, atira-se ao chão, olha com pavor aqui, depois foge para outro ângulo do quarto, bradando: para trás. Vai-te embora, não quero.
Ajudem-me, socorro. Não sabendo o que fazer, os assistentes concentraram intensamente seus pensamentos para o espírito guia Luigi, invocando seu auxílio. O meio é eficaz, pois o médium acalma-se pouco a pouco, considera com menos ansiedade um canto do quarto, depois seus olhos têm a expressão de alguém que observa um espetáculo longe, mais longe ainda. Finalmente solta um longo suspiro de alívio e murmura: já foi, que rosto de bruto. Logo depois manifesta-se o espírito guia Luigi, que, exprimindo-se pela boca do médium, nos informa que na nossa sala de sessão achava-se um espírito de má índole, contra o qual lhe era impossível lutar. O intruso que perturbou a reunião sente ódio implacável contra uma das pessoas do grupo. O médium grita, então, com tom de medo: está aqui outra vez. Não posso mais defender-vos. Suspendei, Luigi, com certeza, queria dizer, suspendei a sessão, mas já era demasiado tarde. O espírito mau apoderara-se de novo do nosso médium que gritava, os olhos a chisparem de furor, as mãos alçadas na posição de agarrar, imitando o movimento das garras de uma fera impaciente de apoderar-se da sua presa. E a presa era o Sr. X, indicado pelos olhares enfurecidos do médium. Um estertor semelhante a um rugido contido saía dos lábios cobertos de baba e, súbito, nosso médium soltou esta apóstrofe, até que afinal encontrei-o, covarde. Fui soldado na Marinha Real. Não te recordas do caso do Porto? Lá, tu me mataste. Mas hoje vou vingar-me e estrangular-te. Essas palavras febris eram ditas no mesmo momento em que as mãos do médium LP agarravam a garganta da vítima, apertando-a como tenais de aço. O espetáculo era apavorante. A língua do Sr. X saía-lhe inteira da boca escancarada, os olhos fora das órbitas. Tínhamos corrido todos a socorrer o desgraçado. Unindo nossos esforços com toda a energia que a situação desesperada nos indicava, depois de uma luta terrível, corpo a corpo, conseguimos libertá-lo do aperto encarniçado. Imediatamente o afastamos, empurrando-o para fora e fechando a porta à chave. O médium, exasperado, esforçava-se para romper nosso círculo e correr em perseguição do seu inimigo. Rugia como um tigre. Éramos 4 para contê-lo. Enfim, ele caiu em completa prostração e tombou, abatido, no tapete. No dia seguinte pusemo-nos a campo para elucidar o caso e recolher informações que nos pudessem confirmar as declarações do espírito do Porto. Estávamos de fato, já perfeitamente certos da veracidade das acusações alegadas, pois era de notar que o Sr. X não havia de modo algum protestado, quando lhe tinham atirado ao rosto a grave acusação de assassino. As palavras proferidas pelo espírito furioso me serviram de orientação para descobrir a verdade. Ele havia dito: fui soldado na Marinha Real. E eu sabia vagamente que o Sr. X tinha sido oficial de marinha, quando moço, que assistira à Batalha de Lissa e que depois de sua demissão dedicara-se a empresas comerciais. Baseando-me nesses fatos fui em busca de outros pormenores junto a um vice-almirante reformado, o qual também combatera em Lissa. Por sua vez, o Dr. Venzano foi entrevistar um parente de X que rompera relações com este desde muitos anos. Ambos recolhemos um maço de documentos que coincidiam maravilhosamente que, agrupados, chegaram a este resultado: o Sr. X servira efetivamente na Marinha Real. Um dia, tendo embarcado num navio de guerra para um cruzeiro de instrução, fizera escala por algumas horas, no Porto, Portugal. Durante a escala, passeando pela cidade, ouviu partindo de uma taverna, um alarido de vozes furiosas de ébrios e percebeu que falavam italiano. Compreendendo que se tratava de uma briga entre marinheiros do seu navio, entrou na sala, reconheceu seus marujos e deu-lhes ordem de voltar para bordo. Um dos ébrios, mais embriagado do que os outros, respondeu e chegou a ameaçar o seu superior. Irritado pela sua atitude, o oficial puxou da espada e enterrou-a no peito do insolente, que morreu logo. Como consequência desta aventura, o oficial passou em conselho de guerra, foi condenado a 6 meses de prisão na fortaleza e, ao terminar o tempo, foi intimado a apresentar a sua demissão. Eis os fatos: dele se depreende que o espírito perturbador não havia mentido. Revelara exatamente seu ofício de marinheiro na Marinha Real Italiana.
tinha recordado seu assassínio pelo Sr. X. Além disso, declaração particularmente notável, indicara com precisão o lugar de sua morte, o Teatro do Drama, havia designado Porto. Um inquérito mais completo nos confirmou a autenticidade de todas essas circunstâncias. Qual a hipótese pela qual poderíamos explicar uma concordância de fatos tão impressionantes, entre os que nos foram revelados na sessão de 5 de abril de 1904 e os que se desenrolaram em Portugal, muitos anos antes? Ernesto Bozano. Esta é, indubitavelmente, uma manifestação bastante dramática. Não vejo qualquer objeção, a não ser imaginar que os remorsos do oficial puderam criar um fantasma no espírito do médium, coisa pouco provável. Conhecemos ameaças, talvez mais ferozes ainda, e que receberam um começo de execução na pessoa do Dr. Gibier. É tempo de interrompermos esta apresentação especial dos mortos que voltam para negócios pessoais. Assim como em todos os nossos capítulos, este poderia ser 3 ou 4 vezes mais extenso ainda, em fatos demonstrativos. Os que acabamos de julgar são amplamente suficientes para provar que mortos se manifestaram com um fito pessoal, assim como os mortos reunidos no capítulo precedente voltaram para obedecer a promessas feitas. Parece-nos que esses negociozinhos da vida terrestre não deveriam mais preocupar os que se foram e que deveriam gozar de um descanso eterno, requiem aeternam dona eis domini, sim, parece-nos, mas assim não é. Vivem sempre. A possibilidade de comunicações com mortos apresenta-se tão indiscutível como a das comunicações telepáticas entre vivos. Entre os exemplos eliminados deste capítulo, por falta de espaço, devo assinalar, poder-se-á lê-lo no livro As Casas Mal Assombradas, o do Sr. Saint-Foix, pai do tradutor de La Mystique de Gorres, que foi atormentado pela alma de um dos seus parentes até que chamasse-se a tutela de seus filhos. Essas manifestações são irrecusáveis e a dúvida não é mais possível. Os diversos fatos de observação, apresentados neste capítulo, mostram-nos mortos que vieram para negócios pessoais. A única objeção que se ergue diante de nós, para sua interpretação, é a parte desconhecida que os vivos podem ter tido, sem o saberem, nessas curiosas manifestações. Estes 3 primeiros capítulos estabelecem claramente o problema e suprimiram essa objeção na maioria dos casos. Admitindo naturalmente que não conhecemos atualmente toda a extensão das faculdades humanas, no homem vivo, podemos logicamente atribuir-lhe a propriedade de tudo, que ignoramos e supor uma falsa interpretação perpétua do que se apresenta como sendo realidade. Recapitulemos. O desconhecido que veio bater no lustre, conforme sua predição formal, parece bem ter sido o falecido Sir Shia, o fantasma visto e reconhecido pelo Sr. e Sra. Balé Galifet foi bem identificado, a boa mulher do café de Nantes veio mesmo anunciar que tinha morrido desde 2 dias, o pretenso suicida Roberto Mackenzie veio, com efeito, desculpar-se da falsa acusação, o arranhão do cadáver da jovem americana era bem real, a esposa do Sr. Bossan, Agostinha Chabert, falecida em Grenoble, manifestou-se realmente em Mancy. O amigo de Lord Brougham cumpriu sua promessa, aparecendo-lhe, a velha senhora de capa foi mesmo vista e reconhecida, o colega defunto do cônego Bowie empurrou mesmo pelo ombro, o esqueleto de Adams fez mesmo bulha, o cantor Russell apareceu mesmo, o bispo de Argel, Pavie, pagou mesmo uma dívida revelada por um morto, Sarah Clarke. Apareceu mesmo para se acusar de um furto, um pai morto havia 14 anos mostrou-se mesmo a sua mulher e a sua filha, o capitão Driscoll evitou mesmo um naufrágio por obedecer a uma ordem vinda do exterior, a amiga da senhora Smith, morta ao dar à luz, garantiu bem o futuro dos seus filhos, e, quanto ao nosso último exemplo, a vingança do marinheiro, foi igualmente bem espontânea, tão inesperada quão desagradável. Que os vivos, os assistentes, os experimentadores desta cena sejam os autores de tais manifestações parece hipótese não somente inverossímil, mas ainda inadmissível na maioria dos casos. Como já notamos, um fato incompreensível é sempre um fato, porém uma explicação incompreensível não é uma explicação.
Vê-se que o inquérito aberto para o estudo desses problemas nos deu resultados interessantes. Sou feliz por tê-lo provocado, apesar das zombarias, dos sarcasmos, das injúrias, até de um grande número de ignorantes. Que procuramos todos. A verdade. Queremos saber. Que é a vida? Que é a morte? Quando visitava um dia a Abadia de Westminster, panteão dos homens ilustres em Londres, li sobre o monumento erguido a Johnny Gay a seguinte inscrição, esquisita para um túmulo: Life is a jest, and all things show it, e told so-se, but now I know it, a vida é uma brincadeira, tudo demonstra. Outrora assim pensava, agora sei. Brincadeira, facécia, chocarrice, ironia, mistificação, comédia ou drama, farsa ou tragédia, se os que estão do outro lado da porta sepulcral sabem, como Johnny Gay, continuemos a interrogá-los. Vamos agora passar em revista considerável número de observações diversas e, para melhor analisá-las, vamos classificá-las em ordem, conforme o intervalo de tempo após a morte, começando pelas que mais próximo desta estiverem, são as que continuam nosso tomo e. Mas antes de prosseguirmos, não esqueçamos que, pelo que acaba de ser assentado, sabemos doravante que alguns mortos, e não os mortos, se manifestam, provando seus atos que eles nos veem e ouvem. Dizemos alguns, e não os mortos, porque nada prova que todos estejam nesses casos. A vida de além-túmulo é mais complexa do que se pensa, todas as almas não se parecem e não têm profissão idêntica. Procedamos em nosso estudo exatamente com o mesmo método científico e rigoroso que nos levou até agora aos resultados já obtidos. Capítulo 4 Manifestações e aparições de mortos imediatamente após o falecimento, alguns minutos até uma hora depois. Salvo os fatos, o mais não passa de opinião. Para o homem só serão verdades positivas os fatos que ele puder observar. Lamarck. Como acabamos de expor, apresentaremos em ordem cronológica todas as observações a serem estudadas. O método é necessário. O assunto é grave. Trata-se de descobrir a realidade de que os 3 capítulos precedentes já deram notáveis testemunhos. Trata-se de cada um de nós, do que nos espera, amanhã ou depois, numa hora inevitável. A Terra não terá dado 100 voltas em torno do Sol, sem que vós e eu, queridos leitores, tenhamos entrado na vida futura. Ninguém viu em Veneza o admirável, o sublime túmulo de Canova, de um simbolismo tão penetrante, esta entrada da alma humana no desconhecido, sem se sentir profundamente comovido perante esta porta entreaberta para a noite eterna. Quem não sentiu a mesma emoção diante do magnífico monumento aos mortos, de Bartolomeu, no cemitério do Père Lachaise, simbolizando com a mesma eloquência o mistério perturbador da morte? A importância do assunto se impõe a todos os pensadores e cada um sente que este problema, não resolvido ainda, só pode ser tratado de hora em diante pelo método positivo que adotamos, pela comprovação e pela discussão dos fatos. A nova ciência psíquica reclama a mesma argumentação que as ciências naturais por ocasião da reforma proposta por Lamarck. Este profundo naturalista, em 1809, na sua filosofia zoológica, que transformou completamente toda a história natural, desde os moluscos até o homem, escrevia: salvo os fatos, tudo mais não passa de opinião. Para o homem só serão verdades positivas os fatos que ele puder observar. É esse o princípio adotado nestas páginas, desde a primeira linha do nosso primeiro volume. Essa importância científica e filosófica não é compreendida por todos. Quantas vezes tentaram desviar-me dessas pesquisas, supondo que elas não podiam chegar ao fim? Ora, os 3 capítulos que precedem não serão acaso suficientes para nos impelir a continuar o exame. É somente pelo estudo comparativo que poderemos conseguir a solução do problema. O assunto se impõe. Jamais houve ponto de interrogação mais imperativo do que esse. E por isso que as cartas a mim enviadas por negadores ou contraditores me causam espanto. Procedem de 2 antípodas extremos, os espiritualistas clericais e os materialistas radicais. É rica a rima nesta associação singular. Aqui dou 2 exemplos, carta 1049, Barcelona, 15 de julho de 1900.
Caro ilustre mestre, assim é o que o qualificam os que me cercam, e na Espanha é o senhor venerado como um deus por homens descrentes. A viagem triunfal que nela acaba de fazer, por causa do eclipse do sol, é prova do que digo. Ora, o senhor não é um mestre, é antes um escravo do diabo. É inaudito ver um sábio tão célebre perder um tempo que poderia ser mais bem empregado, em vez de procurar o que nos foi revelado há perto de 2000 anos. Depois da morte nossa sorte não é duvidosa para ninguém. É preciso ser completamente ignorante, permita-me dizer-lhe, para não saber que os bons vão para o céu, os maus para o inferno, os medíocres, isto é, o maior número, para o purgatório. Se estes últimos se podem manifestar, só pode ser com a licença de Deus. Ou então são anjos decaídos. Nunca leu então o Evangelho? Ignora que Nosso Senhor desceu aos limbos na Sexta-feira Santa, depois de ter derramado seu sangue para a salvação do mundo. Que necessidade tem, pois, de pesquisar? A Igreja recebeu do Espírito Santo a missão de ensinar e só ela tem esse direito. O Senhor é um renegado como Julião, o apóstata, e há de acabar como ele, com o seu culto ao sol. O Senhor põe a perturbação nas almas. Deixe-as por conseguinte dormir sobre a almofada da fé. Sim, o Senhor serve a Lúcifer, Satanás, Beelzebu, Astarote, como fazem os maçons, é escravo julgando-se livre mestre. Renuncie, pois, a pesquisas estéreis que não o podem levar a coisa alguma e que comprometem sua reputação de sábio. É o que lhe deseja um antigo admirador bem desiludido a seu respeito. Canônico della Ventura. São um pouco das ideias que vimos em nosso primeiro volume a respeito de Lourdes e das curas atribuídas à Virgem Maria. As opiniões são divididas. Cristão muito convicto e mesmo fervoroso no proselitismo, o Sr. João Vetter me escrevia da Suíça, a 7 de outubro de 1925, carta 4710, só Jesus é que hei. Quanto à sua mãe, a Senhora José ou Senhora Maria, que não merece o nome de Virgem, pois Jesus tinha irmãos e irmãs, sua ação é nula. Não temos que nos ocupar aqui dessas interpretações. A Virgem Mãe é um mito muito anterior ao cristianismo, hindu e egípcio. Estabeleçamos os fatos. Eis agora um protesto idêntico ao precedente, embora em sentido contrário. Carta 770, Leão, 10 de setembro de 1900. Senhor, não respondi aos seus convites publicados nos jornais relativos aos pretendidos fenômenos psíquicos porque via com grande tristeza um homem de ciência, como o senhor, tentar recomeçar um de prodígios de Julius Obsequens e fazê-lo com o pior dos métodos, o que consistirá no provocar as elucubrações de todos os fascistas, de todos os impostores, de todos os trapaceiros, de todos os neuróticos, de todos os histéricos, de todos os espíritos fracos, alucinados e transtornados do universo, a não ser que deseje um êxito de livraria, que com certeza obterá, mas à custa da sua dignidade de sábio. Não compreendo de modo nenhum o que pode esperar. Não tenho a honra de o conhecer, mas acompanhei atentamente seus trabalhos, desde seu primeiro livro, na época em que eu era estudante em Paris, morando no depósito da livraria de meu pai, 5, Rua de Tournon, época em que Allan Kardec, o Sr. Rivail, era o seu guarda-livros. Era ele ao mesmo tempo guarda-livros no jornal L. Univers, incógnito, bem entendido. Era excelente homem, mas, fora do seu trabalho, era absolutamente telhudo. Eu gostava muito de conversar com ele. Os eclesiásticos e os prelados, que frequentavam muito a casa, por causa da especialidade do negócio de meu pai, acreditavam firmemente no espiritismo, na existência dos espíritos, nas manifestações de além-túmulo, mas asseguravam que todos esses fenômenos eram manifestações do demônio. Havia nisso, bem compreende, um antagonismo profissional e ao mesmo tempo uma fé cega e propositada nas afirmações que se abstinham, tanto uns como os outros, de verificar seriamente, com receio de abalar a lucrativa armação das duas profissões, muito mais sócias do que rivais. Essas relações, desde minha mocidade, chamaram minha atenção e minha curiosidade para os fenômenos apelidados de psíquicos ou sobrenaturais. Mas meu espírito eminentemente crítico não me permitia crer em coisa alguma sem provas. Ninguém me pôde fornecer alguma.
Todas as vezes que quis verificar cientificamente uma narração, uma aparição, uma evocação ou qualquer pretendido fenômeno ocorrido fora das leis naturais conhecidas, achei-me em presença do nada, mas um nada lamentável e muitas vezes doloroso, ora porque eu não tinha fluido, ora a presença de um incrédulo detinha os espíritos, ora porque não estava preparado para receber suas comunicações, ou então confessavam-me lealmente, como a senhora Blavatsky e os teosofistas, que era preciso torturar-se, transtornar-se o espírito, hipnotizar a sua inteligência durante anos para ficar num estado de embrutecimento capaz de permitir a comunicação com os Mahatmas. Para encurtar, ouvi contar coisas admiráveis, mas, cada vez que fui ao âmago dessas narrações, sempre encontrei ou ilusões grosseiras ou farsas ou testemunhos de terceiros, aceitos, sem verificação, por espíritos fracos ou sem juízo, ou então mentiras nas quais seus próprios autores acabavam por acreditar seriamente, depois de tê-las contado, fenômeno esse muito frequente. Não falo das imposturas calculadas e desejadas, como a da superiora das irmãs da Village, a qual, para ocultar suas entrevistas noturnas com o mestre pedreiro, que havia edificado a casa para a escola, aterrorizou durante 18 meses toda a aldeia e até o arcebispo, que não sabia mais para que exorcismos apelar. Mais tarde viajei no Oriente para acompanhar estudos de história natural e de história das religiões, e lá faquires hindus me mostraram coisas absolutamente assombrosas, o caso da mangueira, a levitação, o transporte invisível de certos objetos para lugar determinado, etc. Mas uma diferença capital separa todos esses prodígios do estudo das nossas pretendidas manifestações psíquicas no Ocidente, são elas indefinidamente reprodutíveis, conforme a vontade do operador, e por isso mesmo entram imediatamente nas aplicações científicas das leis naturais. Seguramente não conhecemos as forças por meio das quais executam isso, mas vemos claramente que isso se faz, não devido a um ente caprichoso e desconhecido, mas pelo jogo de uma lei natural geral. Esse sinal é mesmo o melhor critério que possa permitir-nos diferenciar o verdadeiro do falso, os fenômenos de ordem científica a estudar, as imposturas a confundir e os embustes a desvendar. Se os mortos pudessem reaparecer, todos o fariam, e sobretudo para coisas úteis àqueles que amaram, para salvar inocentes injustamente acusados, para indicar os tesouros que sabem de utilidade para os que amaram e que sofrem. Essas aparições não se limitariam a muito poucas pessoas e ainda assim para lhes dizer tolices. Quanto às dívidas a pagar, o interesse do embuste é demasiado grosseiro, esfecítico e prodeste, sem contar que Monsenhor Pavii pôde muito bem ter imaginado esse meio de obsequiar, sem magoar, uma pessoa que ele já sabia digna de interesse. Além disso, é bem evidente que se os mortos pudessem reaparecer, eles o fariam completamente inos. Onde arranjariam vestuários, desde muito tempo apodrecidos, com os quais pretendem vê-los? Essas aparições só podem ser subjetivas e realizar-se no cérebro daqueles que os veem. Então, como deixam sinais materiais nos trastes, nas placas fotográficas? Há um dilema de que é impossível sair. Em resumo, não há, em tudo, absolutamente nada de sério, nada que seja digno de um homem de ciência, e quanto aos que se compraziam ou que se comprazem nas parvoíces pueris dessa espécie, encontrarão ainda maior número delas nas Acta Sanctorum, de que parece ser supérfluo compilar nova edição. Também, senhor, não é este o fito, mas simplesmente o pretexto para esta carta já demasiado extensa. Aquilo de que lhe quero falar é a questão exclusivamente científica e pela qual poderia, se quiser, fazê-lo, prestar à ciência, na qual é mestre, um serviço incomparável. Esta carta, interessante por diversos motivos e cujo assunto nada tinha de novo para mim, tendo sido 100 vezes examinado e refutado, continuava convidando-me a fundar um observatório na Ilha Bourbon, no Monte Bernard, a 3.000 metros de altitude, análogo como posição ao Observatório Flammarion, construído em 1880 em Bogotá. No Equador, a 3.000 metros igualmente, por José Gonzalez. Esta carta era assinada pelo mais distinto dos árbitros, o Sr. E. Pelagaldi, presidente da Sociedade de Antropologia de Lyon, doutor em Letras e em Direito.
Quis colocar esses dois protestos, escolhidos no meio de grande número desse gênero, nas 4.800 cartas recebidas desde 1899, sob as vistas dos meus leitores, conhecedores dos fenômenos psíquicos, para que julguem por si mesmos e apreciem de que lado está a razão, do lado dos negadores ou do lado dos pesquisadores. Os casos possíveis de farsitas, de mentirosos, de desequilibrados, de iludidos foram, naturalmente, previstos e assinalei-os há muito tempo com cuidado, vídeo desconhecido, pague 94, e as forças naturais desconhecidas, pague 201, fraudes, embustes, mistificações. Esses casos existem, mas numa exceção mínima. Toda vez que eu pude fazer um inquérito pessoal, encontrei pessoas de perfeita boa-fé. Alguns puderam enganar-se, ser vítimas de ilusões, mas eles próprios se tinham preocupado com essas ilusões possíveis. Nas observações aqui apresentadas é absolutamente impossível encontrar um farsista, um impostor, um trapaceiro, qualificativos propostos pela segunda dessas cartas. Compreende-se que eu não me tenha deixado levar pelas considerações precedentes, que já tinha ponderado desde o ano de 1865, primeira edição de As Forças Naturais Desconhecidas, e tornado a examinar muitas vezes desde então. Recebi certo número de críticas desse gênero, a maioria inspirada, admito, pelo desejo de me prestar um obséquio e muito sinceramente agradeço a meus desconhecidos amigos. Não há dúvida de que o espírito científico oficial assim como a opinião do mundo são contrárias a essas pesquisas, notei-o todas as vezes que chamei atenção para esses problemas, em diversas revistas de França e do estrangeiro. O fruto não está maduro. Tem-se medo. Os confessores são muitas vezes os conselheiros desses escrúpulos, do lado dos crentes como do lado dos racionalistas. Não se compreende ainda que esta averiguação da existência da alma humana e da sua sobrevivência a esta vida tão fugitiva, tão frágil, tão rápida, é o mais importante de todos os estudos, que ele é rigorosamente científico e representa o primeiro dever dos sábios. Compreender-se-á um dia, daqui a 100 anos talvez. O que nos pode consolar é que Lamarck esteve exatamente nos mesmos casos por ocasião da sua reforma da história natural que esperou por Darwin para ser compreendida. Como nunca escrevi uma linha nem nunca fiz ação alguma por interesse pessoal e, embora estas averiguações independentes sejam em geral mal vistas, continuo persuadido de estar servindo à instrução geral e à liberdade das consciências. Mas não se trata da minha efêmera pessoa, lamentando pô-la algumas vezes em evidência, trata-se do método preconizado aqui, bem diverso das crenças antigas e das considerações sentimentais. Estudemos livremente as manifestações e aparições dos defuntos. Supor, como fazem por vezes, que uma aparição é uma ilusão, porque não se pode admitir a existência dos fantasmas, significa simplesmente, não creio porque não creio. Que lógica! Não será tempo de agir como homens livres? Comecemos nossa exposição cronológica pelas observações mais próximas do momento do falecimento. É a continuação natural das relações apresentadas em nosso tomo e, as aparições e manifestações no momento da morte. Pela nossa análise atenta atribuímos-las a moribundos, a entes ainda vivos. Entretanto, vários nos deram a impressão de poderem ter sido produzidas após o falecimento, como por exemplo na última das manifestações, a desse doido de Landry, fazendo bulício na hora em que a religiosa do hospital vinha trazer o almoço a seus antigos vizinhos de célula e, por exemplo também, a da criada afogada, toda molhada, aparecendo diante da sua patroa, ou ainda os avisos de mortos, expressos nesses termos. Estou morto, nos exemplos citados ainda em outras páginas do mesmo volume, e também esse jovem soldado de Vry morto na guerra por um estilhaço de obus, a 16 de junho de 1915 anunciando sua morte por meio de 3 pancadas batidas na porta do quarto de sua mãe,
Ou o filho da senhora Pierre Uric, morto na famosa Cota 304, a qual durante toda a guerra alemã deteve tão desesperadamente nossa atenção, imediatamente depois da morte do jovem sargento, não foi antes que a bala o tivesse ferido que ele produziu esses ruídos especiais ao ouvido de sua mãe. Não foi com certeza, muito tempo depois, foi com toda probabilidade no momento mesmo, chamadas telefônicas. Aliás, nossa pergunta muitas vezes feita a respeito do tempo volta à baila, que é duração. Como notamos, 1 minuto de análise é mais longo que 6 horas de sono. Os exemplos de manifestações de pessoas que vieram anunciar sua morte são tão numerosos, tão variados, tão independentes uns dos outros que é impossível duvidar deles. Depois do momento do falecimento, vejamos os que este seguiram imediatamente. Só apresentarei neste capítulo as observações feitas durante a primeira hora depois da morte. Eis uma, bastante singular, que me foi comunicada em 1900 por uma correspondente russa, carta 1007. Meu avô experimentava verdadeiro prazer quando assustava as pessoas de maneira ingenuamente original. Batia palmas 3 vezes no momento em que se estivesse absorto, preocupado e sobretudo, quando se tinha a infelicidade de estar meio adormecido. Como tivesse essa mania desde a sua primeira juventude.